A grande pergunta: será que Jason Momoa vai salvar a DC? Confira neste vídeo agora. Fala, cinéfilos! Sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal e hoje eu vou trazer para vocês a crítica de Aquaman estrelando com Jason Momoa. E eu vou dizer para vocês se a DC acerta ou não com este filme, porque esse é o grande medo dos nossos queridos fãs das DC Comics. E para começar, o filme ele meio que explora o personagem, o que não vimos na Liga da Justiça. Aqui a gente vai ver quase 100% do potencial do nosso herói Aquaman. E uma coisa que consegue assim cativar, né, quem assistiu o filme é o personagem do Jason Momoa. E eu falo sobre a exploração do personagem, tanto visualmente como ele como personagem, porque dá a impressão que ele está interpretando ele mesmo ali, porque o visual dele é muito parecido, quem conhece ele pessoalmente, tipo, ele é um pouco mais largado, ele parece um estilo mais havaiano, às vezes com anéis de conchas, de pedras, algo mais rústico, entendeu? Não é uma coisa social. Então, o que ele é na vida real, ele trouxe aqui e trouxe de um jeito bem sutil. Ele traz um ar cômico, ele traz aquele drama sobre o personagem. Eu vejo que ele está trabalhando um pouco aí a atuação dele, então ele está trazendo algo bom para o personagem e ele é o ponto-chave, ele é um ponto essencial deste filme e ele consegue trazer do início ao fim com perfeição. Não só ele, mas também os personagens secundários, como a Mera, como o personagem, o antagonista, interpretado pelo Patrick Wilson, e outros personagens em volta que fazem a base ali do personagem do Jason Momoa, conseguem sim explorar o seu maior potencial e trazer a evolução do protagonista tanto até o final ali, né, da sua batalha. Então eu digo que Aquaman consegue sim melhorar e ainda ser melhor do que a Liga da Justiça. E eu falo isso da construção de personagens, da construção no roteiro de uma forma simples. Claro, o roteiro ele tem, vamos dizer, uns vai e vem, como se fosse uma montanha russa. Ele começa bem, aí dá uma levadinha, vai dar uma baixadinha, depois volta. Mas assim, esses pontos, esses picos, né, que ele vai levando, consegue sim cativar o público, consegue sim propor a sua ideia, entendeu? E é isso que dá a esperança que a DC tá conseguindo, tá gatinhando, que vai conseguir ali trazer os seus heróis, né, futuros. E eu falo isso porque a Mulher Maravilha acertou e o Aquaman acertou, e isso que dá a esperança de outros personagens da DC Comics serem bem produzidos no cinema. Eles conseguem trabalhar o lado divertido e dramático. É claro que algumas piadas não, vamos dizer assim, não é forçada, mas ela consegue, vamos dizer assim, destoar um pouco. Ela não fica muito boa naquele momento, mas isso não estraga a cena. Ela consegue fluir bem, mesmo com aquela piadinha sem graça, entendeu? Sabe aqueles amiguinhos que contam aquelas piadas sem graça? Então, é tipo isso. O roteiro continua de uma forma dramática, consegue sim trazer um lado cômico. A química entre Aquaman e Mera é perfeito, gente. Esse negócio que todo mundo tava falando que a química entre eles não tava muito boa. Então, eu gostei, tá perfeito, encaixou muito bem no roteiro. Entende? A personalidade dele de querer resolver as coisas do jeito dele, entendeu? Às vezes no bruto, às vezes, né, na diversão, e ela, a Mera, né, resolver as coisas de uma forma mais séria, de uma forma mais inteligente, mais estratégica. Temos dois vilões neste filme e o que se sai melhor é do personagem do Patrick Wilson. Ele apresenta muito bem com uma dinâmica ali que seja o oposto do Aquaman, com suas motivações, e consegue sim propor uma ideia excelente e também, né, contrapor com o seu herói. Claro que temos o Arraia Negra, ele tem uma apresentação boa, mas ele é, vamos dizer, um coadjuvante, né? Um antagonista coadjuvante. Ele consegue, assim, sabe, ligar com Aquaman, ter uma motivação muito boa
mas ele é mais ali um coadjuvante do filme. O visual deste filme é perfeito, a construção de Atlantis, o design dele é muito bem valorizado, é muito bem construído, ele é cheio de coisa, é rico em detalhes, em culturas. Então eu digo que nessa parte ele saiu muito, mas muito bem. Agora, em alguns efeitos, eu digo, em cenas de lutas, alguns efeitos dentro da água, isso soou um pouco artificial. Mas assim, é um detalhe que é sutil, só se você parar para você perceber. E o grande, vamos dizer, desafio do diretor James Wan é gravar debaixo d'água. Assim, vamos dizer que nem todo filme sai com tanta perfeição. E esse filme conseguiu sim propor uma ideia de uma cidade, de uma luta, de uma batalha épica. Perfeito, eu digo que não é uma coisa estrondosa, aquela coisa que chama a atenção, mas assim, ela consegue sim propor o que o roteiro, né, tá lá escrito bonitinho, o que vamos dizer, que a tecnologia pode propor para fazer essa construção de um cenário debaixo d'água. Outro ponto que me incomoda e que incomodou um pouco durante o filme foi a questão da trilha sonora. Eu vou dar um exemplo assim, bem básico para vocês entenderem como que funciona a trilha sonora dentro do filme. A questão é que, na Mulher Maravilha, quando ela aparece pela primeira vez no Batman vs Superman, ela tem a música tema dela, que é a guitarra junto com a orquestra. E essa música foi tão marcante que ela foi pro próprio filme dela solo, mas adaptando algumas notas para não, né, destoar um pouco, né, do filme que está sendo proposto. E aqui no Aquaman, eu senti que a música, parece que o compositor ou a produção não conseguiu ter um tom certo para poder trazer a música tema de Aquaman. Eu não falo só do protagonista, mas eu falo de todos os personagens. E eu dou um exemplo seguinte, quando a Mera tá durante uma luta, eles tentam colocar uma música tema para ela, mas ela meio que faz você afastar um pouco da cena, sabe? Então você não fica ali 100% vibrado. Então as músicas aqui, não só a trilha sonora, mas também algumas músicas líricas assim, ela meio que afasta o público, entendeu? Mas isso é pra quem gosta da música, quem fica lá assim, tá, olha a nota dessa música, olha, ela tá vibrando muito alto, tá aqui o grave. Só aquelas pessoas que gostam de perceber essas músicas, tipo Eu sou um pouco chata, entendeu? Mas assim, se você gosta de ouvir uma música e gosta de entrar na história, a música ela também é presente e ela também ajuda a compor, né, essa narrativa. Aquaman consegue sim, eu respondo a minha pergunta, ela consegue sim salvar a DC, mas eu não falo assim salvar 100%, eu falo que é o primeiro passo de uma nova era de heróis para o cinema da DC Comics. E eu falo de coração, gente. Eu amo DC, eu amo Marvel, mas eu torço muito pra DC dar certo nos cinemas. E eu vejo que Mulher Maravilha é um ponto positivo, Aquaman está sendo um ponto positivo, os próximos filmes que vier, Shazam, outros filmes que vier aí pra frente, que seja um ponto positivo e que mostre pra DC que ela ainda sim tem fãs que admiram e que sim tem como fazer um filme bom, assim, tanto divertido, dramático, sombrio, não importa. Saber construir uma boa história e passar uma boa história pro público, você consegue sim cativar e ainda trazer ótimas histórias para os cinemas. Então, comente aqui embaixo o que você achou do Aquaman, o que você vê para o futuro da DC nos cinemas e também não deixa de dar aquele joinha maroto, maravilhoso para me ajudar e também de se inscrever e de ativar o sininho dourado que tá aqui embaixo aqui no vídeo, entendeu? E assim você vai receber todas as notificações aqui do canal, ok? Eu fico por aqui e até o próximo!